Boa tarde, gente. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, William. Misha Guerra. Tudo bom? Besterol apenas. O cabelo tá voando aqui, o ventilador, gente. Ramon, Juliana, tudo bom? Priscila. Todo mundo tá entrando aí, ó, gente. Quem tiver entrando, compartilhem com os seus seguidores. Camila, tudo bom? Compartilhem com os seus seguidores. Vamos dar continuidade aí à aula 1, que a Priscila tanto gostou. Vamos fazer uma aula mais rapidinha hoje, mas para não quebrar o ritmo, para não ficar muito tempo sem falar sobre direitos da personalidade, vamos trabalhar aqui alguns aspectos, algumas características dos direitos da personalidade. Atenção, gente. Ramon, se você mandou um e-mail e demorar para responder, manda outro, tá? Pode ter acontecido alguma coisa. Fabiane, boa tarde. Olha só, gente. Durante a semana eu fiz aqui já o primeiro vídeo sobre direitos da personalidade, tá certo? Fizemos aqui o primeiro vídeo e a gente trabalhou o conceito, trabalhamos também a questão relativa ao rol dos direitos da personalidade, se é taxativo ou se não é taxativo. Nós vimos também nessa primeira aula, que está aí, se você não assistiu, é só ver na repetição, é só entrar no meu perfil, que está aí, já desapareceu ali dos 24 horas, mas está no meu perfil. E aí você pode procurar. E a gente terminou falando sobre as hipóteses de tutela dos direitos da personalidade para depois da morte, tá ok? E a gente vai falar agora das características dos direitos da personalidade. Então, compartilhe com seus seguidores. Se você não assistiu a primeira aula, não tem problema, você vai entender, depois você assiste a primeira. Não estou despenteado não, gente, aqui tem um ventilador batendo aqui do lado. Olha lá, vamos começar. Eu vou listar aqui para vocês as características dos direitos da personalidade. Vamos colocar elas no caderno aí, para quem está anotando. Vamos lá. Primeira característica, os direitos da personalidade são absolutos. Direitos da personalidade são absolutos. Segunda característica, nós vamos trabalhar cada uma delas, tá? A gente pode dizer que os direitos da personalidade são absolutos, os direitos da personalidade são inatos, também são vitalícios, são intransmissíveis, então absolutos, inatos, vitalícios, intransmissíveis, indisponíveis ou irrenunciáveis, são também extrapatrimoniais e imprescritíveis. Então falei para vocês aí, elenquei as características que mais caem em provas de concurso. Os direitos da personalidade, está começando agora. Os direitos da personalidade são absolutos, inatos, vitalícios, intransmissíveis, indisponíveis ou irrenunciáveis, extrapatrimoniais e imprescritíveis. Vamos começar pela primeira característica que muita gente erra na prova. Você está fazendo a sua prova e vem uma alternativa, marca a alternativa correta. Aí vem uma frase, uma alternativa. Os direitos da personalidade são absolutos. Aí você pensa, não, absoluto não, porque não existe direito absoluto, todos os direitos são relativos. Dando aqui, e a doutrina e os examinadores vão recordar, uma classificação dos direitos subjetivos. Então, vamos falar dessa primeira característica. Os direitos da personalidade são absolutos. Abre um parêntese aí para você entender. Veja, direitos da personalidade são, antes de mais nada, direitos subjetivos. O que é um direito subjetivo? Anota no seu caderno. Direito subjetivo é aquele direito que confere ao titular, que confere ao seu titular, o atributo de exigir de alguém determinado comportamento. Então, direitos subjetivos são aqueles direitos que conferem ao seu titular um atributo, uma prerrogativa de exigir de alguém determinado comportamento. É isso. Então, os direitos subjetivos, eles podem ser classificados em direitos subjetivos relativos e direitos subjetivos absolutos. O que seria um direito subjetivo relativo?
Direito subjetivo relativo é aquele direito em que há um sujeito passivo determinado. Como assim? Pense no direito de crédito. Se eu emprestei 10 mil reais para um de vocês, para a Camila que está aí online, emprestei 10 mil reais para a Camila e ela não me pagou na data combinada. Veja, quando eu emprestei dinheiro para ela, nasceu uma relação jurídica obrigacional. Eu sou o credor e ela é a devedora. Veja, nessa relação jurídica obrigacional, eu tenho um sujeito passivo determinado, que é a Camila. Se no dia do vencimento ela não pagou, eu posso cobrar da irmã da Camila? Não, eu só posso cobrar dela, porque o direito de crédito é um direito subjetivo relativo. Eu só posso cobrar do sujeito passivo que é determinado, tá certo? Agora, os direitos subjetivos também podem ser absolutos. E os direitos subjetivos absolutos são aqueles em que há um sujeito passivo indeterminado. São oponíveis erga omnes. Ou seja, o meu direito da personalidade, a minha vida, a minha honra, a minha imagem, eu posso opor a qualquer pessoa. São oponíveis erga omnes. Se apenas a Camila tinha que respeitar o meu direito de crédito, ao contrário, quando eu falo no direito subjetivo absoluto, que são os direitos da personalidade, todos vocês devem respeitar. Todos devem respeitar a minha honra, a minha imagem, a minha vida. Tá certo? Então, voltando lá para a classificação, quando eu digo que os direitos da personalidade são absolutos, está correto. São absolutos porquanto são oponíveis erga omnes. São oponíveis contra todos. Erga omnes são oponíveis contra todos. Tranquilo? Matamos a primeira característica. Vamos para a segunda característica. Os direitos da personalidade, eles, além de serem absolutos, eles são também inatos. Claro aqui, né? Certamente, Débora, que está entrando aí, olha, estou fazendo aqui esse vídeo principalmente para os meus alunos lá do Pré-Merge, que pediram uma revisão de direitos da personalidade, mas está valendo para todo mundo, cai em qualquer concurso, hein? Então vamos pensar aqui, os direitos da personalidade são inatos, uma segunda característica. Aqui está muito fácil, né, gente? Quando você nasce, sem sombra de dúvida, não há divergência, você já é possuidor, você já é dotado de direitos da personalidade, concordam? Ah, professor, mas a teoria concepcionista, estou dizendo, independente da teoria concepcionista, independente da teoria natalista, com o nascimento não há mais dúvida, já há direitos da personalidade. Então os direitos da personalidade são inatos, você já nasce com eles e eles te acompanham até a morte. Então coloca aí, os direitos da personalidade são também vitalícios, ou seja, você não perde os direitos da personalidade ao longo da vida, eles são inatos e vitalícios, tá certo? São inatos e vitalícios. Você já nasce com ele e morre com eles. Eles te acompanham até a morte. Professor, mas não é possível direitos da personalidade depois da morte? Não, já vimos isso na primeira aula. É só você assistir na repetição. Né? Com a morte extingue-se a personalidade jurídica e todos os direitos, tá certo? Extingue-se a personalidade jurídica e todos os direitos. Não há direitos da personalidade do morto. O que há é uma projeção da tutela dos direitos da personalidade que o falecido tinha em vida para depois da morte, tutelando assim a memória do falecido, que é um patrimônio dos seus parentes. Vimos isso na primeira aula, é só você voltar e assistir, tá certo? Então já fechamos 3 características. Direitos da personalidade são absolutos, inatos e vitalícios, mas temos uma 4ª característica, eles são também intransmissíveis. Olha, eu não posso transmitir, eu não posso ceder o meu direito da personalidade. Não é possível transmitir nem por ato inter vivos, nem por ato causa mortes. O que eu quero dizer? Não é possível ceder por ato inter vivos,
transmitir por contrato. Não. E nem por ato causa-morte. Quando eu morro, os meus direitos da personalidade morrem comigo. Não se transmitem para os seus herdeiros. Tá certo? Então, os direitos da personalidade são intransmissíveis. Pode marcar, tá lá no artigo 11 do Código Civil, resposta correta na prova, tá certo? Vimos que o que vai se transmitir, já na primeira aula a gente viu isso, é o direito de pleitear uma reparação pela lesão de um direito da personalidade. Então, se o João sofreu um atropelamento, ele poderia ingressar com uma ação pleiteando indenização por violação da sua integridade física? Sim. Poderia pedir dano moral? Poderia, mas não pediu. E aí, ele morreu antes de entrar com a ação. Os filhos podem ingressar com a ação? Sim, mas não porque o direito da personalidade do pai se transmitiu. Na verdade, o que se transmitiu foi o aspecto patrimonial, o direito de pleitear a reparação civil. Vimos na última aula que isso está no artigo 943 do Código Civil. Tranquilo? Bom, gente, então a gente percebe aqui que os direitos da personalidade são absolutos, inatos, vitalícios e intransmissíveis. Mas, professor, eu já ouvi dizer que existe contrato de cessão de direito de imagem. Está errado, o contrato não cede o direito de imagem, faz uma cessão do exercício, da exploração econômica da imagem de alguém. Por exemplo, eu sou professor do portal F3 e lá tem aula online. Todo dia que eu vou gravar uma aula eu sou filmado e a minha imagem é captada e colocada nos cursos online. Tiram fotos minhas para divulgação. Eu estou cedendo o meu direito de imagem para o portal F3? Não estou cedendo o direito de imagem. Eu estou cedendo o exercício, um aspecto do exercício do meu direito de imagem. Eu estou permitindo que o portal F3 faça uma exploração econômica da minha imagem, divulgando as minhas aulas, transmitindo as minhas aulas. Mas o direito continua comigo. Eu não transferi para o portal F3. Tá certo? Direitos da personalidade são intransmissíveis. E uma coisa muito óbvia, se eles são intransmissíveis, eles também são irrenunciáveis, indisponíveis. Olha aí a quinta característica. Se eles são intransmissíveis, eles também são irrenunciáveis, indisponíveis. É, isso mesmo. Eu não posso dispor, eu não posso falar, olha, a partir de amanhã não tenho mais honra, hein? Vou logo avisando. Não tenho como falar isso, porque os direitos da personalidade são direitos humanos, ligados à dignidade da pessoa humana. Logo, eles são indisponíveis, tá certo? Muita tranquilidade aqui. Agora, vamos para o que cai em prova. O artigo 11 do Código Civil tem que ser lido com muito cuidado, porque o artigo 11 vai dizer o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e indisponíveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Sublinhe essa parte final do artigo 11. Não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Aqui, o legislador disse mais do que deveria, comporta uma interpretação restritiva. Vai lá na parte final do artigo 11 e combina com o enunciado número 4 e 139 do CJF, que aí você vai ter a real noção do que é poder limitar voluntariamente os direitos da personalidade. Combina a parte final do artigo 11 com o enunciado 4 e 139 do CJF. Vamos entender isso? Bom, os direitos da personalidade são indisponíveis, são irrenunciáveis. Grande professor Renato Porto entrando aí na área. Professor Renato Porto, meu colega lá do portal, compartilhando com seus seguidores. Muito obrigado. Grande Renato, sigam o professor Renato aqui, vocês vão ter as melhores aulas de direito consumidor, responsabilidade civil, fiquem de olho aí, gente. Quem vai fazer Delta aí, ele tá lá nos titãs do portal, para a prova de Delta, não é isso, Renato? Você tá sempre nas turmas de Delta também. Sigam para a OAB, Delta, fiquem de olho, concursos públicos em geral.
Gente, também quem não conhece o site do Portal F3, aproveita, terminando aqui a live, entra lá, portalf3juridico.com. Tem módulos aí de vários professores, do Renato, os meus módulos, do Fabrício com módulos do novo CPC, Cláudia Barros também, sem falar nos cursos, tá certo? Então, voltando aqui, eu estava falando que os direitos da personalidade são indisponíveis e irrenunciáveis. Você tem que ir no artigo 11 e lá na parte final que diz que não podem sofrer limitação voluntária, puxa uma seta e combina com o enunciado número 4 e 139 do CJF. Porque o legislador disse mais do que deveria. É lógico que é possível limitar voluntariamente o exercício dos direitos da personalidade, porque senão não haveria como viver em sociedade. Quando eu vou jogar futebol, eu coloco em risco a minha integridade física. Eu estou fazendo uma limitação voluntária. Veja, é possível, né, eu ceder o exercício do direito de imagem para o Portal F3, como eu já falei. Então, é possível uma limitação voluntária, mas o que o enunciado 4 e 139 vai dizer? Essa limitação não pode ser permanente. Primeiro requisito: é possível limitar voluntariamente o exercício dos direitos da personalidade? Apesar do artigo 11 dizer que não? Sim, desde que, enunciado número 4 do CJF, essa limitação não seja permanente, ou seja, tem que ser temporária. Desde que essa limitação não seja genérica, tem que ser uma limitação específica. Eu posso limitar esse ou aquele direito, ou parte de um direito, mas não um direito como um todo. E no enunciado 139, a limitação não pode agredir a dignidade do titular e os bons costumes, tá certo? Muita atenção aqui. Então vamos organizar essa bagunça aí do artigo 11. Se cair na prova, salvo os casos previstos em lei, os direitos da personalidade são irrenunciáveis, tá certo. É o que está no artigo 11. Se cair na prova, os direitos da personalidade não comportam limitação voluntária, são limitados, né, o exercício, de seu exercício, salvo se essa limitação não for permanente, não for genérica e não agredir a dignidade e os bons costumes. Tá certo, William? Beleza? Então, você precisa combinar para ver na hora da prova como que será perguntado. Olha, para quem está chegando agora, quem não me conhece, sou professor de civil e estamos falando aqui de direitos da personalidade. Já é a segunda aula, procure a primeira na repetição aí e me siga aqui também e compartilhe com seus seguidores. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa: a limitação ao exercício dos direitos da personalidade pode decorrer de lei, tá? Não é só da vontade das partes. Veja, a Lei 9434 de 97, a Lei de Transplantes. Eu posso doar um de meus rins para o meu irmão que precisa de um transplante? Posso. Isso não é uma lesão grave à minha integridade física? Gravíssima. Mas a lei autoriza. Tá certo? É grave e permanente, inclusive. Mas aí a lei autoriza. Já caiu em prova de concurso se o Big Brother viola a proteção dos direitos da personalidade. E aí você tem que analisar sobre esses requisitos que eu falei para vocês. Vamos pensar? O Big Brother, ele importa uma limitação permanente dos direitos da personalidade? Quais são os direitos da personalidade que estão em jogo? Olha, o participante do Big Brother, ele limita a sua intimidade, a sua privacidade, a sua imagem, às vezes até a sua honra, porque tem a edição do programa que é um pouco jocosa, né? Então, você tem ali uma limitação. Mas é permanente? Não. O programa tem um prazo de duração, tem um prazo contratual para a Globo explorar a imagem dos ex-Big Brothers. Então não há ali um ato permanente. O ato também, Sara, ele é o quê? Não é genérico. Não é genérico. Por quê? Será que o participante está limitando toda a sua privacidade, toda a sua intimidade? Não. Mesmo que você tenha o pay-per-view e assista 24 horas o Big Brother, você não está vendo toda a privacidade do participante. Por quê, professor? Porque o banheiro é fechado? Não, claro que não, não é por isso. É porque a privacidade, a intimidade vai muito além do que os olhos podem ver, vai muito além do que as câmeras podem captar.
Então, quando eu falo em privacidade e intimidade de um participante do Big Brother, a privacidade dele é tudo aquilo que não é público, o que está acontecendo na casa dele, fora do Big Brother, com a sua família, o seu emprego, isso é privado. Íntimo, intimidade, o que ele pensa, as suas orientações sexuais, religiosas, isso você não tem acesso só com a imagem. Então o Big Brother é viável, porque a limitação não é permanente e não é genérica. E convenhamos, não agride os bons costumes nem a dignidade da pessoa humana. Pode ser de mau gosto o programa, mas não agredindo aí os bons costumes. Tranquilo, gente? Beleza? Tá dando para visualizar essa aplicação? E aí você lembra de outros casos, lembra do caso de arremesso de anões? E aí a prefeitura de Paris proibiu aquela conduta e o sindicato de anões entrou na justiça para pleitear o direito deles continuarem sendo usados como dardos humanos. Lembram disso? Lembram dessa questão? Então, nesse caso, você pode até dizer que o ato não é permanente, não é genérico, mas fere a dignidade da pessoa humana. Muito embora aqueles anões eles queiram ser arremessados, porque é o trabalho deles, eles estão ganhando dinheiro, eles não podem abrir mão da sua dignidade, porque a dignidade não é só deles, é da pessoa humana, é de toda a humanidade. Então verifica só, quando a gente fala em direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana, a gente está falando em tratar o ser humano como humano e não como coisa. Então aqui a gente tem o perigo da reificação do ser humano, a reitificação do ser humano. Por quê? O ser humano é tratado como reitificá-lo, como coisa, a coisificação do homem. Toda vez que você vê um homem, um indivíduo tratado como coisa, há uma violação à dignidade da pessoa humana, tá certo? Então, quando mulheres têm filhos no chão do hospital, esse não é o comportamento destinado ao ser humano. Quem pare no chão é cachorro, é gato, não é ser humano. Quando você vê pessoas sendo transportadas como se fossem cargas e não como se fossem pessoas nos transportes públicos, nos ônibus, nos trens das grandes cidades, isso viola a dignidade da pessoa humana. Veja, quando você vê torcedores sendo tocados como se fossem gados, abaixo de cacetete para dentro dos estádios de futebol, esse não é um tratamento digno, eles são tratados como coisa. Tudo isso fere a dignidade da pessoa humana e gera dano moral, tá certo? Então nós temos que ficar sempre atentos e vigilantes quanto a isso. Então, para fechar aqui, vimos as características, os direitos da personalidade são absolutos, são inatos, são vitalícios, são intransmissíveis e são irrenunciáveis e indisponíveis. Fechamos aqui. Na próxima aula eu volto, na próxima live, falando das duas características que faltaram. Os direitos da personalidade são extrapatrimoniais e imprescritíveis. Tá certo? Espero vocês aí